Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Apesar de às vezes ser bem flexível, o regulamento da FIFA sobre a naturalização de jogadores nem sempre é bem compreendido. Tanto que ao longo da história, alguns atletas acabaram barrados na troca de seleção por simplesmente desconhecerem algumas imposições. Com base nisso, relembre hoje aqui no canal alguns casos de jogadores famosos que foram impedidos pela entidade máxima do futebol de fazer esta alteração de selecionado. Confere só! Começo com um caso que envolveu o volante brasileiro Fernando e a seleção portuguesa de futebol. Lá no final de 2013, explodiu a informação de que o então técnico da seleção lusitana, Paulo Bento, teria o interesse de convocar o volante para compor o seu elenco. Com 26 anos, o brazuca, na época jogador do Porto, já morava em Portugal desde 2007. E segundo os olhares de Bento e da Federação Portuguesa, isto já o tornava apto para se naturalizar e, consequentemente, ser convocado, uma vez que ele nunca havia representado a seleção brasileira principal. Os trâmites foram feitos e já em dezembro daquele mesmo ano, Fernando conseguiu a naturalização. Entretanto, em fevereiro de 2014, quando estava prestes a receber a sua primeira chance, a Federação Portuguesa foi notificada pela FIFA de que o brasileiro não era elegível para defender Portugal. A justificativa foi simples. Fernando já havia defendido a seleção sub-20 do Brasil em 2007, quando ainda não tinha a nacionalidade portuguesa. Ou seja, de acordo com a entidade, o jogador só poderia trocar de seleção caso se lá em 2007 ele já tivesse a nacionalidade portuguesa. Enfim, com a determinação, não houve uma apelação por parte dos portugueses nem por parte de Fernando para que a decisão fosse revertida. E nem teria como também, já que ela está prevista em um dos artigos do Estatuto da FIFA. Desta forma, o brasileiro segue à disposição da nossa seleção, mas ainda nunca foi chamado. Fernando tem hoje 32 anos e, após passagens pelo Manchester City e Galatasaray, segue defendendo as cores do Sevilha da Espanha. Falando em Sevilha, outro jogador do clube que foi proibido de trocar de seleção foi o atacante espanhol Munir El Haddad. E tudo isso aconteceu recentemente, foi agora no início do ano passado. Sem chances na seleção espanhola, o jogador, juntamente com a Federação Marroquina de Futebol, pediu à FIFA autorização para representar o Marrocos, terra de seu pai, que já estava se preparando para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Na época, jogador do Barcelona, Munir realmente nutria a esperança de representar o selecionado africano, que também via com bons olhos a possibilidade de contar com o jogador. Mas, para a tristeza das duas partes, a FIFA imediatamente proibiu a convocação, uma vez que o atacante já havia participado de um jogo oficial com a camisa da Espanha. A partida em questão foi em setembro de 2014, contra a Macedônia, pelas eliminatórias da Eurocopa de 2016. Chamado às pressas por Vicente Del Bosque para substituir o lesionado Diego Costa, na ocasião, o jogador atuou por 13 minutos na goleada por 5-1. Não convencidos, Munir e Federação Marroquina chegaram até a recorrer à Corte Arbitral do Esporte para tentar reverter a situação, mas nunca obtiveram sucesso. A história de Munir é tão embaraçosa que recentemente Vicente Del Bosque até chegou a admitir que falhou ao ter utilizado o jogador naquela ocasião. Hoje, com 24 anos, Munir, se quiser um dia jogar em uma grande competição internacional por uma seleção, vai ter que lutar bastante por uma vaga na Espanha mesmo. Mas Munir não foi o único espanhol que recebeu uma negativa da FIFA para trocar de seleção. O atacante Bojan Krikic, outra ex-promessa do Barcelona, também passou por uma situação igual. Em 2016, a Federação Sérvia de Futebol pediu à FIFA a autorização para convocar o jogador, que naquela altura já havia concordado em representar a terra de seu pai. Mas a FIFA, assim como no caso de Munir, proibiu o jogador de fazer a mudança, já que ele também havia feito um jogo oficial pela Espanha.
Bojan participou de um jogo em 2008 contra a Armênia, também convocado por Vicente Del Bosque, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo da África do Sul. Aos 20 minutos do segundo tempo, ele entrou em campo no lugar de Santi Cazorla, mas não chegou a marcar gol nem dar assistência. Depois desta estreia, ele nunca mais foi lembrado no time principal espanhol. Só atuou no time sub-21 até 2011. O curioso é que dias antes da partida oficial pela Espanha, o próprio Bojan chegou a recusar uma convocação da Sérvia, dizendo que era espanhol e que iria representar a seleção espanhola. Arrependido ou não, o fato é que a Espanha continua sendo a única alternativa para o atacante. Ele tem hoje 29 anos e joga no Montreal, clube que disputa a Major League Soccer dos Estados Unidos. Um dos casos mais curiosos deste vídeo é, sem dúvidas, o que envolveu a seleção qatari e o atacante brasileiro Ailton. Em 2004, na busca de fabricar uma forte seleção para a Copa do Mundo de 2006, o Qatar resolveu investir pesado para contratar jogadores que defendessem o país. E um deles foi o brasileiro Ailton, que naquela altura foi eleito o melhor jogador do futebol alemão na temporada, com a camisa do Werder Bremen. A federação local ofereceu ao brasileiro, na época com 30 anos, um contrato no valor de 1 milhão de euros pela naturalização, além de um bônus de 400 mil euros para cada ano jogado. Uma verdadeira bolada para um jogador que não tinha nenhuma ligação com o país. No entanto, a iniciativa do Qatar deflagrou um sinal de alerta no mundo do futebol sobre o perigo de seleções artificiais, levando a FIFA a reagir. O Comitê de Emergência da entidade soltou um comunicado dizendo que proibia a convocação de jogadores naturalizados fora dos padrões estabelecidos pela entidade, e que quem fizesse isso poderia sofrer sérias punições. Desta forma, o brasileiro, assim como outros jogadores que até chegaram a viajar ao Qatar para assinar contrato, não puderam representar o país. Ailton deixou o futebol em 2013, sem nunca ter também recebido uma chance na seleção brasileira. E atualmente, aos 46 anos, mora com sua família em Dallas, nos Estados Unidos. Os próximos personagens que eu vou falar agora até conseguiram trocar de seleção, mas sofreram punições. Começo com o ex-atacante brasileiro Emerson Sheik. Ídolo do Corinthians, o jogador lá em 2008 aceitou o convite da Federação Qatar de Futebol para representar a seleção do país, que buscava uma vaga na Copa do Mundo da África do Sul. Na época, jogador do Al Sadd desde 2005, ele não teve dificuldades para conseguir a naturalização e em pouco tempo já estava participando de um jogo contra o Iraque, válido pelas eliminatórias do Mundial. Na oportunidade, ele foi titular e camisa 10 do time. Mas, após uma apelação por parte da seleção iraquiana, Emerson foi notificado pela FIFA de que estava proibido de atuar pelo Qatar, justamente por já ter defendido o Brasil quando jovem. Caso praticamente igual ao de Fernando, citado no início do vídeo. Em 1999, Sheik defendeu a seleção brasileira por 6 partidas, do Sul-Americano Sub-20 disputado na Argentina. Vale lembrar que, como nasceu em 1978, ele defendeu na oportunidade a nossa seleção com a idade alterada, algo que só foi descoberto depois. Após a frustração na seleção qatari, Emerson Sheik fez sucesso aqui no futebol brasileiro, vencendo vários títulos e até sendo pedido por alguns para ter a sua oportunidade na nossa seleção. Todavia, uma confusão a respeito disso foi levantada lá no Mundial da FIFA de 2012, quando o jogador integrou o elenco do Corinthians na oportunidade. Na relação oficial do elenco do clube brasileiro, Emerson foi classificado pela FIFA como qatari, e isso suscitou uma dúvida sobre sua condição. Será que ele estava disponível para defender o Brasil ou poderia ter continuado atuando pelo Qatar? Como ele nunca foi chamado para o time principal do Brasil, esta pergunta acabou não sendo respondida. Aposentado dos gramados, Emerson Sheik tem hoje 41 anos e trabalha como gerente de futebol do Corinthians. Para finalizar, vamos falar do famoso caso do meia Malouda, que aliás já foi abordado aqui no canal.
Aos 37 anos, o jogador com mais de 80 jogos pela seleção francesa aceitou em 2017 o desafio de representar a Guiana Francesa, sua terra natal, na Copa do Caribe, uma competição regida apenas pelas regras da CONCACAF. O veterano foi fundamental na campanha que terminou na inédita terceira colocação e que deu o direito à equipe de disputar a Copa Ouro. O problema é que esta Copa Ouro, apesar de ser da CONCACAF, segue o regulamento da FIFA e desta maneira Maludá não poderia jogá-la. Mesmo assim, a Federação Franco-Guianense bateu o pé e assumiu os riscos de convocar o ex-jogador da seleção francesa para a competição. Sua estreia aconteceu no empate sem gols contra Honduras, válido pela segunda rodada da primeira fase. Após o confronto, a CONCACAF, por imposição da FIFA, acabou dando uma dura punição ao selecionado. Derrota por WO no confronto contra Honduras, além de uma multa e suspensão de sua principal estrela. Depois do episódio, Maludá nunca mais voltou a ser chamado pela Guiana Francesa, mas pelo menos conseguiu realizar o seu sonho, que era defender sua terra natal. Ele tem hoje 39 anos e abandonou a carreira de jogador um ano depois deste episódio. Atualmente, ele se dedica à função de treinador. Seu último clube neste cargo foi o Zurique da Suíça, onde entrou em uma polêmica ao ser demitido pelo Twitter no último mês de abril. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva então no Gol de Canela. Até mais!